né? Então, evolução em dois mundos, capítulo 15, vampirismo espiritual, parte 2. Essa parte 2 ela é muito importante, né? Não que a primeira também não seja importante. A primeira veio o André Luiz, né? Nos explicando mais uma vez aquela questão dos parasitas, para a gente entender como que funciona também no mundo espiritual. André Luiz veio dizendo para a gente aquele parasita que age na superfície e aquele que age dentro da superfície, né? Ou seja, dentro de um corpo. Assim também são os espíritos, né? Esses espíritos que praticam esse vampirismo. Tem aqueles que agem na superfície, assim dá o exemplo de um pernilongo, né? Que vem, no suga e vai embora, como tem aqueles parasitas que adentram dentro do nosso corpo, assim como existe parasitas, vermes no nosso corpo físico, que também se adentram ao nosso corpo espiritual, né? Então ele veio fazendo esse paralelo para que a gente possa então entender. E o último tópico foi muito importante, quando André Luiz falou de obsessão e vampirismo. E ele disse o seguinte: olha, esses parasitas nada mais são, né, no sentido espiritual, também de espíritos, né, desencarnados que sugam os encarnados. Uns aqui permanecem pela dor, pelo ódio, pelo sofrimento devido à forma de desencarne, né? Se tornam ali, ele fala do desencarne violento, principalmente, quando o outro que desencarna torna-se inimigo daquele que tirou a vida, a última vida terrena, e aí o ódio se instaura de uma forma tão grande que ele fica ali, se torna um obsessor, vampiriza, né? Aquele encarnado de uma certa forma. Fala daqueles também que, por amor a nós, aqui permanecem, mas permanecem sem conhecimento, né? Necessitando também de sugar de um e de outro para se sentir vivo, para se sentir forte, né? Então, André Luiz veio dando esses dois como exemplos de parasitas. E aqueles também que a gente que nem tem nenhum vínculo, mas que pela energia que a gente se encontra, nós os atraímos, né? E a gente sabe que existe, né? Não falando aqui de obsessão e vampirismo, mas a gente sabe que o que os espíritos amigos faz conosco, ou seja, a ajuda que ele nos dá, nos intuindo, nos colocando no melhor caminho, trata-se de uma simbiose útil, né? Então, nem sempre uma simbiose vai ser no sentido de obsediar e de vampirizar, né? E isso é em relação àqueles que nos querem bem, que nos fazem o bem o tempo todo. Mas a nossa atenção aqui vai estar sendo voltada para essa questão da obsessão e do vampirismo, né? Daqueles que, por alguma razão, estão por aqui sem conhecimento, sugando e obsediando. E nós paramos na parte que fala, no subtítulo, que fala sobre infecções fluídicas, né? E André Luiz começa assim: muitos atacam os adversários que ainda se entrosam no corpo terrestre, empolgando-lhes a imaginação com formas mentais monstruosas, operando perturbações que podemos classificar como infecções fluídicas e que determinam o colapso cerebral com arrasadora loucura. Então, ele já vem com um tipo, né, de infecção que ele chama, né? Então, ou seja, toda vez que um desencarnado, que ele fala aqui, né, muitos atacam os adversários que ainda entrosam no corpo terrestre. Então, ou seja, muitos desencarnados atacam aqueles encarnados que ainda está aqui no corpo físico, ou seja, que ainda está na vida física da Terra. E o que eles fazem com esse, vamos dizer, eles nos vê como inimigos, né? Vamos dizer como então, o que esses desencarnados faz com esse inimigo? Infectam, assim como um parasita, como uma bactéria, que de uma certa forma adentra o nosso corpo e nos infecta, né?
não teve o Covid, apesar da gente não ver a bactéria, a gente não vê o vírus, né? Melhor dizendo, o que que acontece? Ele estava ali. Entrou, nos infectou, nos prejudicou. E muito, né? Nos prejudicou e muito. Levou muitas pessoas que a gente ama. Da mesma forma, André Luiz vem falando dessa infecção fluídica, né? Essa infecção de energia de um desencarnado para um encarnado, que quando está fora do corpo físico, né? Ele vem com formas mentais monstruosas, acarretando o que é loucura, né? Então a gente vai ver que como que é esse processo de infecção. Que a gente sabe que começa, se instaura e depois se esparrama por todo o corpo espiritual, tendo resquícios no corpo físico, o corpo físico muitas vezes respondendo, né? A gente sabe que é um tipo de infecção e que começa no cérebro. E ainda muitos outros na mente, né? E ainda muitos outros, imobilizados nas paixões egoísticas desse ou daquele teor, descansam em pesado monodeísmo aos pés dos encarnados, de cuja presença não se sentem capazes de afastar-se. Então, o que ele está dizendo aqui? O que é esse monodeísmo, né? Monodeísmo é uma associação mental fixa. Então, quando ele fala aqui que tem esses, né, que estão ali, com seus adversários, com seus inimigos, tentando infectá-los de alguma forma, alguns chegando até a loucura, ele destaca para a gente um outro tipo de infecção, né? Então, quando ele fala aqui, os imobilizados nas paixões egoísticas, que paixões egoísticas são essas, né? Muitas das vezes o vício. Então, às vezes, quando você tem o vício, vamos supor, no cigarro, você tende a atrair, quando você estiver ali, né, fumando um cigarro, que um espírito que está por aqui, que não foi embora, e que tinha o vício do cigarro, se aproximar. Por quê? Porque o prazer que você sente no fumo, ele vai estar sugando esse prazer, né? Não quer dizer que eles. Muita gente fala grosso modo, fulano vai fumar com você, vai. Não, ele vai sugar aquela energia do prazer que você exala, né? Para quê? Para que aquelas sensações o remetam àquele vício. Né? Então, ele vê ali de forma superficial, tira o aproveitamento e vai embora, ou então ele pode ali se permanecer. Né? Pode ser uma infecção, a que André Luiz chama de ectoparasita ou também de endoparasita. Pode ser que se crie uma relação perfeitamente. Nós vimos no último encontro que os parasitas, o hospedeiro e o hospedador, quando ali está um parasita, quando ele se instala ali, há mudanças nos dois, há adaptação. Algum pode chegar e gostar do ambiente e ali permanecer? Perfeitamente. Vai permanecer por si só, somente pelo fumo? Talvez não, né? Porque talvez você tenha o vício de fumar, mas a sua energia, né, está um pouco elevada, que não vai ter muito interesse de ficar por ali, né? Ele vai passar e vai embora. E tem aqueles, né, que tem aquela energia, aquele ato egoísta que é constante, né? Então vamos mais a fundo. O avarento, né? Aquele que gosta de acumular, aquele que gosta de ter, que gosta de ter riqueza e assim, e assado. Existiam espíritos assim também. E esses que não foram embora, ou seja, estão sem socorro porque estão por aí no mundo físico esperando a justiça que eles acham que mereciam e que não tiveram, vão se agregar a esses outros. Alguns, como os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações vitais dos encarnados, que com eles se harmonizam aqui e ali. Mas outros muitos, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas,
segregam sobre elas determinados produtos, filiados ao quimismo do espírito, e que podemos nomear como simpatinas e aglutininas mentais, né? Essas simpatinas e aglutininas, né, são substâncias químicas que esse espírito produz e projeta no cérebro do encarnado, né? Ele modifica ali a forma de pensar. Produto esses que subrepticiamente lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo no diencéfalo. Então, o que André Luiz está falando para a gente aqui? Olha, primeiro parte do parágrafo, ele falou dos endoparasitas, nós acabamos de dizer, né? Aqueles que estão ali superficialmente, te sugam de uma certa forma e vai embora, né? Mas tem aqueles que estão por ali, ou pela dor, ou pelo ódio, de alguma forma estão ali te obsediando e te vampirizando. E ele começa a conhecer os seus pontos fracos, ou seja, os pontos onde a gente é o quê? Vulnerável. E é ali que eles começam, então, o quê? Atuar. É ali que eles começam a modificar a nossa forma de agir e de pensar, né? E muitas das vezes se confundindo, se entrelaçam tanto que às vezes você não sabe se realmente é o espírito ou se é o outro que está dando ordem, se é o outro que está sentindo, se é o que o outro está vendo, será que realmente é real? Vira uma confusão geral, né? Mas eles vêm, adaptam e procuram o ponto que você é vulnerável. Nós temos um grande exemplo disso na novela Viagem, né? O Alexandre sabia exatamente o momento de obsediar e de vampirizar tanto o Theo quanto aquele cunhado dele lá, né? O Raul, né? Raul não, a sogra do Raul, né? Então ele sabia perfeitamente. Então ele sabia que com o Raul ele não conseguia, mas ele usava a sogra que tinha a porta aberta para agir sobre o Raul, né? Então eles fazem como se fosse um estudo de campo para saber aonde que eles vão conseguir de fato te atingir, né? Eles são espertos, não são espíritos bobos. A gente precisa lembrar o seguinte: a vida continua e cada um de nós continua com a inteligência de onde nós paramos e vai se desenvolvendo também na espiritualidade. E esses que ficam por aqui, muitas das vezes no início não sabem como agir. Às vezes um espírito está ali com ódio, com raiva, às vezes nem precisa ser por desencarne violento, mas aquele seu inimigo espiritual, por alguma forma, em algum momento da eternidade, dessa linha da eternidade, vocês tiveram divergências, vocês tiveram atritos. E aí ele sabe quem é você, em que corpo você está, e está aí, de alguma certa forma, te obsediando. Né? E eles sabem. Então, às vezes, no início, quando desencarnam, eles não vão saber, mas vão aprender com aqueles que aqui estão. E mais um exemplo disso de que a gente tem lá no filme Ghost. Quem já assistiu Ghost? Quando o Sam encontra aquele senhor no vagão do metrô, para que o senhor ensine ele a mexer na placa, assim como ele fez, lembra? Que aquele senhor passou e bateu na placa e a placa fisicamente balançou. E o Sam fala para ele: Olha, como que você fez? Eu vim cá que você vai me ensinar. Eu vou ficar aqui até você me ensinar. Porque ele via que quando ele passava a mão passava direto, né? Matérias diferentes. Então, se ele não usasse o poder da mente, o poder do querer, e esse poder do querer não fosse sucinto, aquilo ali não mexia. Até se tornar o quê? Um automatismo, né? Depois aquilo para ele já ficou no automático. Ele passava, encostava, uma coisa barrava, uma coisa caía, uma coisa balançava, né? A cadeira que ele sentava girava, a tecla do computador mexia, porque ele aprendeu com o outro, né? Porque aqueles novatos que ainda não sabem, aí vão aprender. De uma forma ou de outra, eles aprendem.
onde eu parei aqui. Estabelecida essa operação de ajuste, que os desencarnados e encarnados, comprometidos em explorar, né, comprometidos aí numa exploração, num aviltamento mútuo, realizam em franco automatismo, como os animais, em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Os algozes comumente senhoreiam os neurônios do hipotálamo, acentuando a própria dominação sobre o feixe amielínico que o liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis do centro coronário, que aí se fixam para o governo das excitações e produzem nas suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. Olha isso para vocês verem se tem condições uma coisa dessa e o quanto as coisas são importantes, né? Então, veja bem, quando um obsediado não consegue captar as ordens e fazer aquilo que aquele obsessor quer que ele faça, quando ele não faz, ele é, de uma certa forma, punido. Olha aqui o que ele faz. Quando eles são contrariados em seus desígnios, eles inibem as funções viscerais. Ou seja, ele vai sofrer reações no corpo físico. O corpo físico vai sofrer uma influência, vai sofrer uma inibição, vai ser prejudicado por uma ordem não captada conforme aquele outro denominou em algum momento. Cada vez mais que avançam os nossos estudos, eu acho que vocês estão entendendo perfeitamente a importância de um socorrido e de um amparado. A importância de não estar querendo o ente perto de vocês, a não aceitação, né? Então, olha como que um processo vai puxando o outro, né? Está socorrido, graças a Deus. Era isso que todo mundo devia querer saber. E ponto. Porque o resto deixa eles caminharem. Ruim é estar aí em campo aberto, à mercê de determinadas situações, situações às vezes que eles nem sabem como se portar diante delas, tendo que vampirizar um ou outro, ou tendo que estar dentro de casa, sugando o tônus vital de todos que ali se encontram, e vai chegar um certo momento que a casa vai começar a todo o que adoecer. Né? Tais manobras, em processos intrincados de vampirismo, prestigiam o regime de medo ou de guerra nervosa nas criaturas de que se vingam, alterando-lhes a tela psíquica ou impondo prejuízos constantes aos tecidos somáticos. Então, é o que eles fazem. Ou eles impõem prejuízos nos tecidos somáticos, ou seja, no corpo físico, ou eles vão alterar a tela psíquica. Muitas pessoas, às vezes, que se encontram em paranoia, têm problema também espiritual. Às vezes, realmente, né? Veio já de um projeto reencarnatório, precisava passar por aquilo, mas muitos têm essa questão espiritual. Fazem com que o outro vê determinadas coisas que não está vendo. Passa por situações no corpo físico que os médicos, olha, vira de cabeça para baixo e não acham o que é, né? Trata de alguma coisa, algum problema aí no mundo físico. Mas lembrando que a gente não pode descartar jamais a questão o quê? Física primeiro. Primeiro a gente esgota todos os meios físicos para depois a gente passar para o espiritual. Ou então, se puder, os dois juntos, né? Mas quantos aí a gente não vê
né? Que de uma hora para outra a pessoa fica desnorteada, a pessoa já não sabe o que faz, a pessoa entra em paranoia, a pessoa tem um gatilho aí, não sei das quantas, se torna esquizofrênica. E tem algumas causas que está lá no mundo espiritual. Tem um inimigo grande ali por trás, né? Influenciando, punindo de uma certa forma, né? E vai levando cada vez mais, nós vamos ver a seguir, a se deteriorar. E o mais importante, eu vou sempre repetir aqui para vocês. Muitas dessas aproximações acontecem, não esqueçam, é porque achou ambiente propício para então permanecer. Porque se o ambiente não estivesse convidativo, pode ter certeza, eles iam olhar com cara de nojo e falar, e eu ficar aqui? Vê lá. Porque quando o ambiente vibra positivamente, eles, é o que a gente chama de, eles perdem as suas forças, né? Lembra do Alexandre? Minha viagem? Quando ele recebeu várias e vários passes, né? O doutor Alberto, e a Diná foi trabalhando todo naquele processo de recuperar ele, de resgatar ele. Quando ele começou a sentir a vibração positiva da irmã, a vibração positiva da prece, teve um dia que ele falou, parece que eu não tenho mais força. Eu perdi a minha capacidade de fazer o mal, né? Então, olha a importância, mais uma vez, da gente saber o que a gente está vibrando, né? De tentar controlar, porque às vezes vem aquela emoção na gente, olha lá onde eles agem, no medo, né? No medo, na insegurança, na instabilidade. É a gente parar naquele momento para refletir e fazer uma prece. Quando você faz uma prece, você leva a sua vibração, você entra em comunhão com Deus. Quando você faz uma oração em forma de conversa, você entra em comunhão com Jesus. Espírito sem socorro, o espírito que está cheio de raiva, de ódio, que quer obsediar, que quer vampirizar, quer saber de Jesus? Infelizmente, não. Então, se você começa num assunto que é o contrário àquilo que os interessa, os repelem automaticamente. Talvez não vai se fazer com tanta rapidez. Às vezes vai ser necessário todo um processo de realmente de mudança, de realmente de você mudar de conduta e ir batendo na mesma tecla, até que você se estabilize e se vê livre daquela situação. Porque existem situações que são situações que estão vindo, ó, de muito, muito tempo. Né? Chico Xavier foi obsediado por 1000 anos, né? Por um inimigo espiritual que estava aí perseguindo Chico desde 911. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar. Chico Xavier tinha um inimigo, né, que o obsediou por 1000 anos. Olha o quanto é difícil, né? E isso era uma coisa de agora? Não, é uma coisa de que já vem de longa e longa data. E nós vamos passar para os parasitas ovoides, né? Parasita, a gente já sabe que é alguma coisa que instala, que ali fica de uma forma superficial ou interna, para, de uma certa forma, nos trazer um prejuízo, né? Nós vamos retirar e afastar a questão da simbiose útil. Nós aqui estamos falando de vampirismo e obsessão no capítulo de vampirismo espiritual. Então, nós vamos agora ter esse olhar. Né? Então, esse parasita ovoide que a gente vai se referir agora é na questão de ser prejudicial mesmo. Né? E ovoide? Nós já conversamos sobre isso aqui em outros encontros, eu já deixei no grupo também um quadro, né, sobre esse tema. Né? E aqui nós vamos entender, e André Luiz vai dizer mais uma vez, que os ovoides são aqueles que está ali naquela ideia fixa de uma coisa, a ideia é tão fixa naquilo,
né, num determinado ato ou num determinado acontecimento, que ele perde as funções, perde noção de tempo, perde noção de razão, só fica ali naquela ideia fixa. Então, o que acontece? Ele vai perdendo a forma do corpo espiritual, corpo humano, né? O nosso corpo espiritual tem a forma humana, ele vai perdendo essa característica e vai ficando, se instalando ali aquela sua energia como se fosse um ovo realmente, né? Ele vai levando para ali dentro daquele ovo toda a sua estrutura, mas para que ele saia daquele estado somente com uma nova reencarnação. E a gente vai ver aqui agora André Luiz dizendo o seguinte: inúmeros infelizes, obstinados na ideia de fazer injustiça pelas próprias mãos, ou confiados a vicioso apego, os desencarnados envolvem sutilmente aqueles que lhe fazem objeto da calculada atenção e auto-hipnotizado por imagens de afetividade ou de esforços, infinitamente repetidas por eles, acabam em deplorável fixação monodeística. Essa fixação monodeística é essa ideia fixa em uma só coisa, fora das noções de espaço e tempo, acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, porquanto de órgãos psicossomáticos retraídos, por falta de função, assemelham-se a ovoides, vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente. Olha que importante. Eles ficam vinculados a quem? As próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam, ou seja, está vibrando junto, a porta está aberta, aceitam mecanicamente a influenciação. A face dos pensamentos de remorso ou arrependimento tardio, ódio voraz ou egoísmo exigente, que alimentam no próprio cérebro através de ondas mentais incessantes. Ah, Ana, então quer dizer que um espírito obsessor pode se tornar ovoide e ficar acoplado a nós por muito e muito tempo também nos prejudicando? Perfeitamente, né? E olha aí, vale a pena a vingança? Quando que a vingança vale a pena? Vale a pena você se prejudicar? Eu acho mais fácil perdoar. Ó, meu filho, perdoa e segue seu caminho. O que você fez eu não quero nem saber. Eu peço a Deus, Jesus, que tenha misericórdia de você, você siga seu caminho, porque a consequência ela é sua, não é minha, né? Porque quando eu deixo a porta aberta, ou aqui fala, né? Olha aqui uma coisa interessante também quando ele fala aqui, ó, o remorso, né? Sentimento de remorso e arrependimento tardio. E isso é de ambos os lados, viu? Lembra? Para que ele se instale, a porta precisa estar aberta, a vibração precisa ser a mesma, semelhante, atraindo semelhante. E ali se instaura, e vocês vão ver mais à frente, né? Como que fica. Nessas condições, o obsessor ou parasita espiritual pode ser comparado, de certo modo, a um parasita chamado Saculina carcine, que, provida de órgãos perfeitamente diferenciados na fase de vida livre, enraiza-se depois nos tecidos dos crustáceos hospedador, né, no caranguejo, né, perdendo as características morfológicas primitivas para converter-se em massa celular parasitária. Essa saculina carcine, ela penetra no caranguejo e o que acontece? Ela perde as suas características originais para viver as características do hospedador. Então, aqui ele está dizendo para nós, como exemplo, que da mesma forma acontece com esses parasitas ovoides. Ele se instala em nós, ele já, as suas características estão ali, mas ele já perdeu noção de tempo, noção de espaço, noção de quase tudo. A estrutura está ali. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai perder, né? Cadê?
Ele perde as características dele e passa a viver as nossas características. E está ali, acoplado a nós, né? No tocante à criatura humana, o obsessor passa a viver no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida. O que é simbiose mórbida? Uma simbiose, uma troca de energia, que se ali permanecer, pode nos levar o quê? Ao desencarne. Absorvendo-lhe as forças psíquicas, situação essa em que, em muitos casos, se prolonga para além da morte física do hospedeiro, conforme a natureza e a extensão dos compromissos morais entre credor e devedor. Olha isso. Um encarnado, outro encarnado. Um tira a vida do outro. Um exemplo. O desencarnado sai fora do corpo físico, é jogado para fora abruptamente, não perdoa. Vai permanecer aqui com ódio e vai falar: agora ele me paga pro resto da vida. E ele vai ficar com a ideia tão fixa naquilo, mas tão fixa naquilo, que ele vai perder a noção de todas as outras coisas. O pensamento monodeístico dele é tão grande que ele vai perdendo a forma de corpo humano espiritual, transforma-se num ovoide, se instaura dentro daquele que ele chama, né, de inimigo espiritual. Ali ele fica, e olha aqui, pode levar a uma simbiose mórbida, ao desencarne daquele outro, e ainda, quando a desencarnar, ou seja, o corpo físico morrer, eles ainda continuam ligados do outro lado. Agora, imagine um desencarne desse outro, que tem ali um ovoide ali acoplado ao seu corpo físico, sem socorro, hein? Olha aí, mais uma vez, a importância do socorrido do amparo. E olha, às vezes, onde nos leva a raiva, o ódio, a não aceitação do desencarne do nosso ente, porque o contrário também é verdadeiro. Aquele nosso ente que sente que a gente está querendo eles aqui por perto o tempo inteiro. Ah, fulano, porque você foi embora, não divide, não sei o que, não sei o que, está sem socorro, vai ficar ali com a ideia fixa em você. Ah, mas ideia fixa em quê? Sendo que eu não fiz nada. Ideia fixa de querer nutrir aquele amor, de querer nutrir aquele sentimento perto. Então fica ali um nutrindo o outro, né? Vira aquele círculo vicioso que não termina nunca. O outro não segue para onde precisa seguir, não compreende que a vida vai continuar, e o outro aqui do encarnado na Terra está aí também, de uma certa forma, estagnado nessa parte. Está sendo, de alguma forma, prejudicado. Né? Agora nós podemos adentrar bem ao assunto aqui, nessa questão da magia negra, que não tem nada a ver com o espiritismo. Olha o teor da coisa, né? Aqui nós estamos estudando e entendendo. Mas existem aquelas pessoas que fazem mal para o outro através de um obsessor? Tem. O mal pega? Pega, dependendo do seu pegado, como diz Chico, né? Se sua porta estiver aberta, se ele encontrar em você meios para poder trabalhar ali, né? No seu psiquismo, trabalhar na sua mente, em troca de quê? Em troca daquele outro que está oferecendo para ele coisas terrenas. Por que isso? Porque aquele espírito ali ainda é muito primitivo. Ainda precisa aprender muita coisa. Ele está sendo usado por aquele outro. Mas pode ter certeza, o retorno será muito duro, principalmente para aquele que pratica.
A gente vê muito, né, a questão de amarração, né? Trazer o amor de volta, sei que lá das contas, CPPP, PPP. Olha, essas pessoas que mexem com isso, trabalham com isso, elas fazem o quê? Elas pegam um espírito que não tem conhecimento, um espírito primitivo, que você promete ele determinada coisa, e ele vai ali e começa a trabalhar na mente daquele outro. Às vezes até dá certo, viu? O outro volta, mas não é porque ele quis, é porque o outro influenciou. Mas pode ter certeza, quem fez vai ter o retorno e aquele que foi lá pedir também vai, né? E aquele que ainda que espírito primitivo, mas que está indo e está também, de uma certa forma, ali trabalhando de canto, também tem sua parcela de culpa. E agora nós vamos seguir por parasitismo e reencarnação. Como que funciona, né? Se o outro desencarnou até com um ovoide acoplado no seu corpo espiritual, como é que vai funcionar essa questão desses parasitas aí na questão de reencarnar? Nas ocorrências dessa ordem, quando a decomposição da vestimenta carnal, ou seja, quando o corpo físico morre, não basta para consumar o resgate preciso. Então, às vezes, nem com a morte do corpo físico, o resgate foi feito, né? Vítima e inimigo, né, e verdugo e algoz se equiparam na mesma gama de sentimentos e pensamentos, caindo além túmulo em dolorosos painéis infernais, até que a misericórdia divina, por seus agentes vigilantes, após estudo minucioso dos crimes cometidos, pesando atenuantes e agravantes, promove a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Então, desencarnou. Desencarnou ali como um parasita. Ambos vão se ver numa guerra infernal ali, até que a misericórdia divina olhe para eles e vê a oportunidade de reencarnar. Vão ser olhado cada caso, por isso que são coisas diferentes, não tem nada igual para todo mundo, né? Vão ser colocados ali realmente o que tem de atenuante e de agravante, ou seja, um ato que agrava, ou seja, que retarda a sua vinda, ou aquilo que de uma certa forma ameniza todas as suas falhas. E vai ver quem primeiro tem o merecimento de retornar. Podemos dizer aqui de uma reencarnação compulsória? Olha como um assunto vai puxando o outro, né? Podemos perfeitamente falar em reencarnação compulsória. Espíritos que estão vivendo aí um parasitismo, não têm consciência para poder estar lá junto dos engenheiros federais fazendo o seu projeto reencarnatório. A misericórdia divina, ou seja, a ajuda desses irmãos, vai fazer com que o reencarne possa acontecer. E vai acontecer primeiro para aquele que tem menos culpa no cartório, vamos dizer assim, aquele que tem mais merecimento. E aí, então, aquele ali desce, né? Vem em primeiro, né, recurso, né? Está merecendo tal recurso. E executado o primeiro de retorno ao do beneficiário, ao regressar do plano espiritual para o plano terrestre, sofre a mulher indicada por seus débitos à gravidez respectiva, o assédio de forças obscuras que, em muitas ocasiões, se implantam no vaso genésico por simbiontes que influenciam o feto em gestação, estabelecendo-se desde essa hora inicial da nova existência ligações fluídicas através dos tecidos do corpo em formação, pelas quais a entidade reencarnante, a partir da infância, continua enlaçada ao companheiro ou aos companheiros menos felizes que integram com ela toda uma equipe de almas culpadas em reajustes. Olha isso. Fulano merece mais reencarnar no momento. Onde ele vai reencarnar?
os engenheiros siderais vão buscar por uma mãe que necessita passar por aquele aprendizado que aquele espírito também necessita. Nesse caso, não vai ser aquele espírito em específico que vai escolher a mãe, mas aqueles irmãos espirituais que estão ali trabalhando naquele reencarne, vai ver qual mãe tem a mesma vibração daquele que vai descer e que precisa também cumprir, sofrer determinadas provas. E aí o que acontece? Separa-se, né? Esses, vamos dizer, os parasitas separam os desencarnados. Ele é lançado aí no corpo genésico, no útero dessa mãe, e essa mãe começa a sofrer influência daquele espírito que estava lá do outro lado, que era parasita daquele que vai reencarnar. Olha como que a perseguição continua. E essa criança vai nascer e ainda vai continuar sendo obsediada. Por isso que Emmanuel sempre nos lembra que a gente tem que olhar, refletir e pensar muito bem nos nossos atos. Porque quanto tempo será necessário para reparar um ato? Às vezes, um ato impensado aqui, você eclode no outro uma ira tão grande que às vezes nem por culpa sua, mas quanto tempo será necessário para poder reparar esse ato? E aí ele continuou falando da criança, né? Olha lá. A criança foi projetada para a mãe também vai sofrer influência, a criança nasce, continua sofrendo influência, e eles ainda falam aqui, ó, que às vezes nem só ele está enlaçado, né? Nem sempre é a um companheiro, mas às vezes há vários inimigos. Desenvolve-se então a meninice, né? Ele nasce, começa a desenvolver, ele cresce, reinstrui-se, retorna à juvenilidade das energias físicas, padecendo, porém, a influência constante dos assediantes, até que, frequentemente, por intermédio de uniões conjugais, em que a aprovação emoldura o amor, ou em circunstâncias difíceis do destino, lhes ofereça novo corpo na terra, para que, como filhos de seu sangue e de seu coração, lhes devolva em moeda de renúncia os bens que lhe deve desde o passado próximo ou remoto. Olha aí. Então ele ainda continua sofrendo influência até que ele se case, ou então até que ele vá ser pai. E tem aí a possibilidade de uma nova vida, e essa vida vem através de quem? É inserido através do amor que você nutre por aquele filho, aquele inimigo seu. Para que, quem sabe, ali, através do amor, vocês conseguem, então, se resolver. Olha que campanha, hein? Olha como que uma coisa vai se arrastando, ó. Por isso que a família na grande maioria das vezes, porque tem as suas exceções, a família é o nosso maior desafio. Porque na grande maioria das vezes, na nossa família estão os nossos inimigos. E que a espiritualidade espera e Jesus espera que a gente se resolva pelo amor. Porque embora uns não se batem, mas aprendeu a nutrir um pouco de amor. Aprendeu a conhecer um outro lado. Aprendeu a não querer mal daquele. E aí, quando a gente retorna para o mundo espiritual, o que, que vai acontecer? Quando a gente sentar na cadeira da sabedoria e você perceber o amor que você nutriu pelo outro, e te fizer a pergunta: você deseja que seu irmão seja punido? Você ainda deseja que seu irmão tenha essa e essa e essa rotina?
E pelo pouco de amor que você vai aprender a nutrir, você fala, não quer não, pode deixar para lá. Deixa para lá, né? Cada um vai para o seu canto, está perdoado. Mas veja bem, foi necessário que todos nós estivéssemos dentro de uma mesma família, experimentando sensações e renúncias, cada um, de uma certa forma, pagando o que precisa de pagar, para poder se ver livre, né, desses parasitas. Em tais fatos, vamos anotar situações quase idênticas às que são provocadas pelos parasitas heterogênicos, porquanto, se os adversários do espírito encarnado são em maior número, atuam muitos deles à feição dos tripanossomas, tomando os filhos de suas vítimas e afins deles próprios por hospedeiros intermediários das formas pensamentos deploráveis que arremessam de si, alcançando em seguida a mente dos pais ou hospedeiros definitivos, a inocutar-lhes perigosos fluidos sutis com que lhes infernizam as almas, muitas vezes até a ocasião da própria morte. Olha o que ele está dizendo para a gente. E se eu não tenho só um inimigo, eu tenho vários inimigos que eram meus parasitas quando eu desencarnei, eu continuei com eles. Eu tive a oportunidade de renascer, essa mãe sofreu influência porque ela traiu também isso para si em algum momento. Eu fui obsediada até chegar no momento que eu pudesse ter um filho. Um desses inimigos veio para mim como filho, mas eu ainda continuo tendo inúmeros filhos, inúmeros obsessores do outro lado, inúmeros inimigos do outro lado. Eles vão continuar me obsediando. E vão obsediar o meu filho para que possa chegar até mim. O meu filho pode ter mudança de comportamento. O meu filho pode sofrer influência física para que possa chegar em mim. Então, se eu consigo se resolver com um, às vezes tem tantos outros que eu ainda preciso me resolver, né? E às vezes a gente não tem oportunidade o suficiente de em uma vida reparar com todos, em algum momento a gente vai ter que ir voltando para reparar, né? E olha o que fala, né? Que essa troca aqui eles infernizam de tal forma que pode chegar até a própria morte. Terapêutica do parasitismo da alma. Importa, no entanto, observar que todos os sofrimentos e corrigendas a quem nos referimos estão conjugados para as consciências encarnadas ou não, dentro da lei de ação e reação, que a cada um confere hoje o equilíbrio ou o desequilíbrio por suas obras de ontem. Reconhecendo-se também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo no mundo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Então, ele nos fala, olha, apesar desses sofrimentos, né, que estão aí conjugados, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Lei de ação e reação. Por algum motivo, em algum momento, nós atraímos isso para nós, né? Mas ele fala lá que assim como existem remédio, né? Existem medidas terapêuticas para o parasitismo do corpo físico, assim como a gente vai lá na farmácia e compra um vermífugo, né? Existe remédio contra o parasitismo da alma. E que um deles é o quê? Viver no bem. Porque quando você vive no bem, você vibra positivamente. E positivamente você repele aquilo que quer viver no negativo. Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumine. Então, ou seja, não é somente você orar, não é somente a palavra. E olha aqui, o hospedeiro de influências inquietantes, ou seja, esse espírito obsessor, esse que vampiriza, é um hospedeiro, né, de influências
inquietantes que, por suas aflições da existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e reajustar. Não adianta eu só estudar, eu só falar. Estudar vai me ajudar demais. Por quê? Porque vai me dar o que? O direcionamento. Mas só minha conduta no bem, né? É o que ele fala aqui. Somente a educação e a sublimação de si mesmo pode ser capaz de renovar e reajustar. Porque só o exemplo é que é o suficiente para eles olharem e falarem assim, realmente, fulano está mudado. Ele viu esse assunto em algum lugar, ele refletiu de alguma forma, ele viu alguma luz, ele mudou a conduta e, opa, conduta mudada me interessa. Mudou para quê? Para o positivo ou para o negativo? Mudou-se para o bem. Estou fora, porque eu vibro com a treva. Automaticamente eu atraio para mim espíritos bons, né? Que vão ali, no decorrer da minha caminhada, me intuir, me ajudar, me colocar no melhor caminho. Porque enquanto a gente está ali numa vibração densa e pesada, com muitos inimigos ali nos obsediando, nos vampirizando, fica muito difícil da espiritualidade amiga trabalhar. Como que eles vão adentrar a nossa vibração? É como você começar a falar uma coisa para a pessoa e a pessoa não está nem ligando o que você está falando. Sabe aquelas pessoas que quanto mais você fala não adianta, é melhor largar para lá? É assim. A ação do bem genuíno, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam, notadamente aqueles que se nos agregam à existência, influenciando-nos a atmosfera espiritual, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos que, em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações de energias renovadoras, modificam nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil a nosso respeito. Ou seja, eu vou começar a andar aqui pela seara do bem. Você vai começar a ver a minha conduta. Ou você vai agregar a mim e vai se tornar-se bom, ou você vai se repelir a mim e vai embora. Porque você vai ver que aqui não tem mais espaço para o que você deseja fazer. E eu começo a trabalhar no bem para que eu possa ter, diante daquela situação também, merecimento. Né? Quando eu começo a me modificar no bem, mas quando eu também começo a passar para o outro coisas boas, sentimentos bons, condutas boas, eu também tenho muito a ganhar. Ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras, entretecidas de dor e lágrimas em ligações expiatórias, para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do pretéritos, porque, pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida, é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece, atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. É que, em nos reparando, transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será perante Deus o nosso caminho da liberdade e da vida. Quando a gente começa a mudar o nosso estado vibracional, quando a gente começa a entender como funciona todo o processo, quando a gente então muda a nossa conduta, o outro vai perceber o amor que está em nós. Ou ele vai se renunciar diante desse amor, ou ele vai embora, vai se repelir, e aí nós vamos conseguir traçar o nosso melhor caminho, né? Já distante aí e livre desses que nos obsediam, nos vampirizam, por alguma razão
que, de uma certa forma, né, na grande maioria das vezes, nós também temos uma parcelinha ali de culpa, principalmente a porta aberta. Nós encerramos assim o capítulo 15. Alguma dúvida, gente?